A partir de agora, prezados, a gente vai começar a falar dos conteúdos, assuntos da unidade 2, certo? Eu vou encaminhar para vocês também essa apostila, né, com as minhas marcações, mas lembrando que é a mesma apostila da instituição que está lá no portal de vocês, lá no AVA, tá? No ambiente virtual do aluno. A partir de agora a gente vai falar nessa parte 2 da nossa aula sobre a organização como função administrativa. Só que antes da gente falar da organização como função administrativa, a gente vai fazer uma breve revisão sobre os conceitos de administração e de processo administrativo, certo? A gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos de administração e de processo administrativo, certo? Para fazer essa revisão, a gente vai falar sobre um grande autor, certo? Vamos lá então. Não, certo? Então vamos falar sobre que tudo começa também com conceitos apresentados por Fayol, certo? Com relação ao ato de administrar, Henri Fayol descreveu no início do século XX como um processo dinâmico composto de 5 funções interligadas e interdependentes, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Princípios de Fayol, certo? Passados praticamente 100 anos, não observamos alterações significativas, substanciais nessa proposição original. A função previsão transformou-se em planejamento, né? Nós sabemos. Organização e controle mantiveram as mesmas denominações. Comando e coordenação foram agrupados como liderança, mas afeita a abordagem atual de gestão de pessoas. Então, as funções do administrador segundo Fayol, essas funções são muito cobradas em prova também. Se eu não estiver enganado, tem uma questão sobre os princípios de Fayol, essas funções do administrador segundo Fayol na prova de vocês, no questionário da instituição. Então vamos falar, as funções do administrador segundo Fayol é a previsão, ou seja, avalia o futuro e o aprisionamento de recursos em função dele. Segundo Fayol, o administrador tem essa função, que é a previsão, certo? Ela é clássica do administrador. A organização proporciona tudo que é útil ao funcionamento da empresa e pode ser dividido em organização material e organização social. Comando é uma função do administrador segundo Fayol, né, que leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados, tendo em vista os interesses globais do negócio. Outra grande função do administrador é coordenar, é a coordenação. E a outra grande função do administrador é o controle, certo? Então, segundo Henri Fayol, as 5 principais funções do administrador é previsão, organização, comando, coordenação e controle, certo? E nós podemos observar que elas continuam até hoje sendo as principais funções do administrador. A função de previsão, a gente sabe que previsão está muito vinculada atualmente ao planejamento. O planejamento, organização e controle não teve tantas mudanças, nem na denominação. A questão do comando e coordenação, que está vinculada à questão da liderança, que a gente é muito comum, muito corriqueiro da gente abordar as funções do administrador em termos de liderança, que está vinculada à questão do comando e coordenação, certo? Alguns pesquisadores consideram outras funções adicionais, como recrutamento e seleção, comunicação, tomada de decisão. A tomada de decisão, para mim, é uma das principais funções do administrador. Eu considero muito. Mas todas essas funções aí estão, em sua essência, podem ser consideradas parte das funções que foram citadas por Fayol, certo? Embora apresentadas separadamente, as funções administrativas estão diretamente relacionadas e apresentam uma forte interdependência. Aqui a gente tem um esquema, o planejamento, controle, organização, direção, elas estão interrelacionadas. Todas as funções administrativas, elas estão diretamente relacionadas, certo? E tem uma forte interdependência, isso é fato. A partir de agora, a gente vai continuar falando sobre as principais funções administrativas,
Como eu citei, aquelas cinco funções administrativas do FAIO acabam sendo resumidas em quatro, né? As quatro funções administrativas atualizadas, porque a liderança, né, comando, a questão do comando e coordenação passa a ser chamado de liderança, certo? A gente vai estudar. Planejamento, né? O planejamento acaba substituindo, né, aquela questão da previsão, e atualmente o planejamento é uma das quatro funções administrativas. O planejamento define aonde a organização quer chegar no futuro e a forma como ela pretende atingi-lo. É o início do processo, né, definindo os objetivos e decidindo sobre os recursos e as ações necessárias. Através dele, ou seja, do planejamento, a gestão da organização pode ser direcionada, reduzindo-se a ocorrência de improvisos e surpresas. Quando você tem um planejamento, é difícil você ser pego de surpresa, né? Segundo Daft 2007, o planejamento significa a definição de metas para o desempenho organizacional futuro e a decisão sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para alcançá-las. Aqui a gente tem uma linha lógica aqui, a questão do planejamento em si, fixar metas, criar um compromisso, desenvolver planos de ação eficazes, acompanhar o cumprimento das metas, manter flexibilidade e, obviamente, a revisão de planos existentes ao início de novo processo. Então, o planejamento em si, ela é uma das quatro funções administrativas. A empresa qual é o grande objetivo da empresa? Onde ela quer chegar daqui a 5, 10 anos? Daqui a 2, 3 anos? Ela quer estar em qual patamar? Mas quais são as formas que ela pretende para atingir esse patamar? Quais são as metas que ela tem de delimitar metas? Quais são os recursos que ela tem para atingir? Se ela não tem tantos recursos, como adquirir esses recursos? Ou seja, uma empresa ela tem que ter um planejamento. Toda empresa que tem um planejamento, ela não vai ser pega por imprevisto, ela não vai ter que ficar improvisando, ela não vai ser pega de surpresa por variações, porque a empresa tem um planejamento em si. Então, o planejamento é uma das quatro funções administrativas, certo? E o administrador, ele tem que estar vinculado ao planejamento em si. E aqui a gente tem a organização, né, como uma das funções administrativas. A tarefa de organizar visa atender ao que foi proposto no planejamento, né, através da atribuição e agrupamento de tarefas e a alocação dos recursos necessários, tendo como resultado a estruturação organizacional, dividindo e distribuindo o trabalho a ser realizado, estabelecendo as relações de autoridade e alocando os recursos entre todas as partes da organização, a fim que se possam atingir os objetivos estabelecidos. Esta função é a base dessa disciplina e será vista com mais detalhes futuramente, na questão da organização em si. Como é que a gente vai organizar para atender o que foi planejado? Certo? O que a gente tem que fazer para conseguir obter essa organização e atender o planejamento? Liderança é uma das quatro funções administrativas. A liderança é implantar tudo aquilo que foi anteriormente planejado e organizado. Você planejou, você organizou, agora você vai colocar em prática. Você vai colocar em prática e você vai ter que controlar, você vai ter que coordenar, você vai ter que ter uma liderança, né, procurando fazê-lo a partir da influência e motivação e não com o uso da autoridade. Isso já é algo passado na administração antiga, arcaica, né? Proporcionar liderança significa ajudar outras pessoas a serem e fazerem o melhor para a organização, certo? Então a liderança também é uma das quatro funções administrativas. E por último nós temos o controle, né? Por fim, a função controle, que envolve acompanhar, monitorar e avaliar o desempenho geral da organização, corrigindo os rumos quando necessário, de forma a mantê-la na direção planejada, né, ela é muito importante. Atualmente, o uso da tecnologia da informação proporciona uma ferramenta adicional fundamental, pois o uso de sistemas cada vez mais integrados e direcionados à obtenção de dados em tempo real faz com que muitas das decisões administrativas ganhem qualidade e agilidade. Ou seja, você vai planejar, você vai organizar, né, você vai colocar em prática, você vai ter que controlar, certo? Então, você tem que controlar. É uma das quatro principais funções administrativas, né? Você vai ter que ter o controle. Você vai monitorar as atividades
e você vai corrigir os desvios, certo? Monitorar as atividades, monitoramento das atividades de forma a garantir que sejam realizadas conforme planejado. Corrigir os desvios, tomada de medidas corretivas sempre que se verificarem desvios significativos, ou seja, erros, desvios, algo que não foi planejado, certo? Então, nós citamos aí as 4 funções administrativas mais importantes e mais vistas, que é de fácil reconhecimento dentro de uma empresa, né? Que é o planejamento, a organização, né? O planejamento, a organização, a liderança e o controle. As 4 funções administrativas, certo? Que derivam lá das funções do administrador lá do FAIOL. E esse quadro aqui vai resumir bastante essas funções administrativas, né? Funções do processo administrativo atual. Planejamento. Abrange a definição das metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançá-las e o desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para integrar e coordenar as atividades. A organização inclui a definição das tarefas que devem ser feitas, quem deve realizá-las, como devem ser agrupadas, quem se reporta a quem e onde as decisões devem ser tomadas. A liderança abrange a motivação dos funcionários, a direção das atividades dos outros, a seleção do canal de comunicação mais eficaz e a solução de conflitos entre os membros. E o controle, que envolve o processo de monitoração das atividades para garantir que sejam realizadas conforme planejado e seja feita a correção de quaisquer desvios significativos. Aqui a gente tem, então, na aula de hoje, a gente falou, nessa parte 2, sobre as principais funções administrativas, né? Quais são as principais funções do administrador: planejamento, organização, liderança e controle, certo? A gente nunca vai poder esquecer isso, né, dentro do conceito de gestão, né? Planejamento, organização, liderança e controle, certo? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade com o conteúdo, certo? Façam suas anotações, se tiver alguma dúvida podem entrar em contato. Fica um grande abraço a todos e até a próxima.